Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E uma coisa me chamou bastante atenção. Foi a comparação, a analogia entre o ventilador e o moinho. Isso me chamou muito a atenção, principalmente quando a comparação teve a ver com a dinâmica do culto. Os dois parecem terem coisas muito similares, né? Suas pás ou suas hélices, o girar, a semelhança é muito grande. Mas algumas diferenças precisam ser ressaltadas e vistas, e principalmente nessa comparação com um culto de adoração ao Senhor. O moinho, ele gira de acordo com o vento. Se o vento girar de trás para frente, a pá vai girar num sentido. Se ventar da frente para trás, ele gira em outro sentido. Dependendo do ângulo que o vento está soprando, é para onde ele vai girar. Ele vira, o vento está para cá, ele vai se condicionando. Vira para lá, ele vira. E quando ele vira, e quando ele gira, ele produz energia. Ao contrário do ventilador, que também gira, mas que gira para onde você quer que ele gire. Aliás, ele produz o vento. E mais do que isso, ele não gera energia, ele consome a energia. Nos dois ambientes vão estar ventando. Mas a diferença do vento que sopra e o que está acontecendo é muito grande. Enquanto o vento está soprando, as coisas estão acontecendo e se movimentando no ambiente do ventilador. Ele é programado. Você quer que ele gire o tempo inteiro, ele vai girar o tempo inteiro. Você não quer que ele gire, que ele vá com o vento apenas para um local, você o paralisa. E durante todo o processo, ao invés de uma energia estar sendo gerada, uma energia estará sendo consumida. No ambiente do moinho é diferente. Quem decide para onde as pás viram não ou o indivíduo, é o vento. Se não tem vento, a pá não gira. E durante todo esse processo de vento, não é consumo de energia, e sim produção de energia. Eu fico pensando realmente, o que diz respeito a um culto que sempre precisa cumprir o mesmo protocolo, precisa ser sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, né? Me parece que ele é mais um ventilador do que um moinho. Ao invés de gerar, o Osias falou algo muito importante. Hoje é o primeiro dia da semana. A igreja é quase um posto de combustível, onde precisamos vir aqui nos abastecer, né, para lidarmos com essa semana desafiadora. Mas se não prestarmos atenção, ao invés de gerarmos energia nas pessoas, vamos consumir a energia das pessoas. Vamos consumir a energia das pessoas dependendo do assunto que vamos trazer em pauta. Dependendo do tipo de mensagem que nós vamos pregar para as pessoas. Dependendo da atitude que vamos tomar durante o culto, porque tudo é culto. É culto no estacionamento, é culto na recepção, é culto no ministério infantil, é culto, certo, na ministração da oferta, é culto na entrega dos envelopes, do louvor, tudo é culto, da apresentação das crianças. E a grande pergunta é: esse culto está gerando energia ou esse culto está roubando energia ao invés de gerar?
Às vezes vale a pena observar se estamos frequentando ambientes, certo? Se estamos conversando com pessoas que está criando energia em você ou está sugando energia. Ou seja, você sai de um culto, você sai de uma conversa, você sai de um lanche, você sai de um telefonema exausto, exaurido, porque o assunto tratado, aquilo que estava, né, cuja qual você estava inserido, não estava gerando em você. Eu sei que muitas vezes nós vamos precisar, né? Aliás, só geramos energia porque vamos precisar gastar essa energia. É verdade, mas é importante nós observarmos isso. Um culto onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Um culto onde às vezes não precisa ter palavra, é só adoração. Às vezes a maior parte do tempo ele será de joelho. Vai ter dia que vai ter profecia, tem dia que não tem dia que tem cura, tem dia que não tem. Tem dia que se fala língua estranha, tem dia que não se fala, tem dia que o louvor parece que o céu rasgou, tem dia que o louvor está cantando e que parece... Por quê? Porque cada dia é um dia. As coisas são diferentes, porque quem age aqui não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é estar atento para captarmos deste ambiente aquilo que precisamos para a nossa semana, porque não tem sido fácil. Então eu vou fazer uma reflexão com vocês. Este culto é um pouquinho mais, né, mais acelerado. Nós temos o outro às 20 horas. Mas nós vamos... eu quero pegar hoje Lucas capítulo 4. Marca na sua Bíblia depois para você ler. São 43, me parece, 44 versículos. 44 versículos. E eu gostaria de ter a oportunidade de falar do conjunto inteiro. Mas vamos aqui, ó. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, ó Pai, para gerar energia através da tua palavra, do teu Espírito e da tua presença. Para mim, ó Pai, e para todos aqueles que estão agora aqui presentes, para todos aqueles que estão, ó Pai, nos acompanhando agora pela internet, e para todos aqueles que terão acesso a este ambiente, ó Pai, posterior ao horário de culto. Que a tua bênção seja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso, vamos começar por aqui. Eu mexi aqui, só Jesus. Ô Senhor. Isso. Vamos dar uma olhadinha, porque esse texto diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. É assim que abre o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mas o que foi que aconteceu no capítulo 3? Por que é que Jesus está cheio do Espírito Santo? Olha só, ele está iniciando o seu ministério. O finalzinho do capítulo 3 é a narrativa com o batismo de Jesus. Ele vai ser batizado no Jordão por João Batista. E no momento do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele ouve uma voz que lhe oferece a identidade. Deus vai dizer a Jesus, como humano, quem ele é. Você é meu filho amado. Você é meu filho. A mensagem é essa. Você é meu filho quando? Sempre. Nunca se esqueça de que você é meu filho. Se as pessoas vão te ver como tal, você é meu filho. Se as pessoas não vão reconhecer você como tal, você continua sendo meu filho. Se tudo for bem para você, você é meu filho. Se tiver tudo dando errado para você, você continua sendo meu filho. Essa é uma frase impactante dita por Deus a Jesus. Será que ele precisaria ouvir isso? Talvez não.
Mas Jesus não está vivendo simplesmente para si. A vida de Jesus tem a ver com todos aqueles que virão posterior a Ele. Para essas pessoas Ele quer deixar um legado, Ele quer deixar uma mensagem, Ele quer deixar um exemplo. Então por isso observarmos o que vai acontecer com Ele é importantíssimo, porque a vida dele está diretamente ligada à nossa, porque a Bíblia nos diz que sem Ele nada poderíamos fazer. E dentre essas coisas está o seu exemplo. No capítulo 3, ele é cheio do Espírito. E por que ele vai ser cheio do Espírito Santo? Pelo que vai acontecer com ele no capítulo 4. O verso 1 que está na tela diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado, certo? Pelo mesmo Espírito no deserto. Antes de ir para o deserto, Jesus é cheio do Espírito Santo. Porque no deserto, quem vai fazer diferença na vida dele é o Espírito Santo. Eu queria colocar de uma maneira profética hoje, domingo, primeiro dia da semana, como Lucas 3. O dia onde nós vamos nos encher do Espírito, porque amanhã nós vamos sair para o deserto. E quando formos para o deserto, não vamos sozinhos, vamos cheios do Espírito Santo. Porque no deserto nós vamos enfrentar as dificuldades, as adversidades, os problemas, as crises, as tentações. Mas no deserto, o próprio Jesus, antes de ir, ele se enche. Antes de ir para esse ambiente, né? Ele vai cheio do Espírito Santo, para que ele tenha condições. Por favor, entenda uma coisa que é muito preciosa. Não coloque Jesus com superpoderes para lidar com o pecado. Ele não tinha. Jesus tinha que ser idêntico a Adão. Porque se Jesus não é idêntico a Adão, não é justo. A Bíblia diz que o pecado entra por um homem e o pecado sai por um homem. Ok? Então, Jesus como homem, como ser humano, ele não se sobrepõe a Adão. Se ele pudesse usar seus poderes sobrenaturais para dominar o pecado, poderes cujos quais Adão e postura cujas quais Adão não poderiam acessar, não haveria justiça. Deus seria injusto. O que nós olhamos aqui é a maneira cuja qual tanto Adão quanto Jesus lidava com aquilo que ele tinha acesso, ok? Com aquilo que ele podia acessar. O Adão podia acessar a Deus do mesmo jeito que Jesus. Mas ele não fez. Então não sei qual vai ser seu dia ou como vai ser seu dia amanhã. O que você tem para pagar, o que você tem para enfrentar. Quais serão os problemas que você vai enfrentar, o que você tem que resolver. Eu só sei que o deserto, ele vai vir amanhã. Então eu vou te dar um conselho hoje: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu posso ser? Pode, porque você é filho de Deus. Filho de Deus. É assim que funciona. Então nós olhamos para o verso 1, nós vemos que ele vai para o deserto no verso 2. Mas ele só vai vencer no deserto a partir do versículo 2. Por aquilo que ele está levando no versículo 1. Ele vai para lá. Você quer ir para casa e ter vitória? Vai cheio do Espírito Santo. Você quer ver as portas se abrirem? Vai cheio do Espírito Santo. Você quer ver você prosseguir sem ficar decepcionado? Vá cheio do Espírito Santo. Porque se ele for com você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido.
Mas pastor, tem muita gente caindo. Pois é, mas você precisa decidir a que grupo você vai fazer parte. É assim que funciona. Então começa por aqui, porque a partir do verso 2, coloca aí, eu vou tentar ler o mais rápido possível, certo? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve, verso 2. Aqui nós temos duas coisas preciosas para aprender com o evangelho para gente grande. Primeiro, já ouviu falar que quem jejua não deve contar para os outros que jejuou? Sim ou não? Quando Jesus jejua no deserto, ele está com quem? Com quem? Ele está sozinho, fala assim, sozinho. E ele jejuou, sim ou não? Então como é que Lucas escreveu? Se Jesus estava sozinho, foi porque Jesus contou. Fui para lá e jejuei. A Bíblia diz que não é para fazer alarde, não é para criar promoção, você está entendendo? Mas tem gente que vai fazer um jejum, mas vai na casa dos outros na hora do café da manhã. Aí a pessoa, toma um café. Não estou com fome, não, mentira. Muitas vezes você está com fome, então você vai falar, eu estou num propósito. Pronto, acabou. Não anula não, tá certo? Então ele fica sem comer quantos dias? O jejum dele acabou? Sim. Certo? Durante 40 dias ele fez o jejum, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Sim ou não? Sim. Ele está com fome, sim ou não? O jejum dele acabou, sim ou não? Sim. Então ele pode comer, sim ou não? Isso que eu quero que você entenda. O que Satanás vai oferecer a Jesus é perfeitamente legítimo, é perfeitamente legal. Não há nenhuma restrição. O jejum dele já acabou. E quem encerra um jejum, uma das primeiras coisas que vai fazer é uma refeição. Às vezes ela é bem tranquila pelo período que passou. Mas o que o Satanás vai oferecer a Jesus é legal. É tão legal que é amparado por textos bíblicos. Talvez você jamais imaginaria que Jesus no deserto encontraria textos, certo? Que o embasassem tão bem para fazer determinadas coisas. Não tem comida, não tem, mas se tu és o Filho de Deus, diga a essas pedras que elas se tornem em pães. Isso é um texto do Velho Testamento que Satanás está usando. Isso é um versículo bíblico que o diabo está usando. Que se alguém tiver fé, ele teria autoridade para dizer às pedras a se tornarem pães. Sim ou não? Jesus está com fome? Tem comida lá? Tem pedra lá? Ele tem fé para transformar as pedras em pães? Está tudo certinho. Qual é o grande problema dessa história? Não é o que vai ser feito, é quem é que está mandando. É o propósito. O problema aqui não é o fato é legítimo, ele tem autoridade. Sim, o próprio Deus não tirou a água da rocha? Não mudou o curso de pássaros para atender a demanda alimentícia de um povo que estava no deserto? Não fez sair uma moeda da boca de um peixe para pagar os impostos? É o mesmo Deus. Mas a quem Jesus estaria atendendo se tomasse aquela decisão? Essa é a grande questão. Então no deserto agora nós temos mais uma coisa. Jesus está cheio do Espírito Santo, mas não apenas do Espírito Santo. Jesus está cheio das Escrituras Sagradas, para que as Escrituras Sagradas o protejam das Escrituras Sagradas isoladas. Olha só, uma Bíblia que te proteja da própria Bíblia. Então preste atenção, diga assim, eu preciso conhecer a Bíblia para que eu me proteja contra versículos da Bíblia. Ok?
Muitas pessoas usam versículos isolados. Entende? Versículos que, isolados, eles parecem que te oferecem alguma vantagem. Quando é dito para ele, diga essas pedras, para que elas se tornem em pães. O motivo pelo qual aquilo é dito, não louva e não engrandece o nome do Senhor. Então, ao invés de atender aquilo, Jesus vai rebater aquilo com outro texto bíblico. E qual é? Nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de... E a história não termina. Não termina. É deserto. Entende? É um ambiente de tentação. Aquele que vai tentar, ele é ardiloso. Então ele vai para a próxima fase. Se você estiver em perigo, leva Jesus ao pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, preste atenção o que diz, está escrito que ao Senhor, o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que eles te socorram, te protejam, e você não tropece. Olhe bem, note que é uma guerra de conhecimento, porque no deserto, meu irmão, no momento de tentação, no momento de dificuldade, no momento da pressão, o Espírito Santo e a palavra de Deus é o que vai fazer diferença na sua vida. Entendeu? Se você tiver só a palavra e não tiver o Espírito, se você tiver o Espírito e não tiver a palavra, você pode ter problema. É a união dos dois. Lança-te daqui abaixo, Jesus disse, mas também está escrito. Como quem diz, não vem usar um textinho para mim não, que o que você sabe pouco, eu sei muito. Aliás, a Bíblia diz que ele é o verbo que se tornou carne. Entende? Se você vai amanhã, se você vai para o deserto, sem o Espírito Santo, e sem o conhecimento pleno da palavra de Deus, você pode se tornar um alvo fácil, porque está assim de gente, citando texto bíblico na internet, que se você não tiver entendimento dos contextos, você cai no laço dos textos isolados. É assim que funciona.